Boa noite, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para nós orarmos ao Pai, agradecendo por esse dia e falarmos um pouco da palavra do Senhor, amém? Que o Senhor possa vir falar aos nossos corações. Em João, capítulo 15, verso 15, e vamos orar ao Pai enquanto você procura, agradecendo. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, obrigada, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, meu Pai poderoso e santo, pelos livramentos, por cada bênção, por cada porta aberta, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por podermos estar aqui nesse momento, desfrutando, né, da tua palavra, que é vida para nossa alma, desfrutando desse momento em comunhão. Meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque nós temos fôlego de vida. E a tua palavra diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Meu Pai, então que nós venhamos todos os dias confiar, consagrar o nosso dia e agradecer à noite pelo cuidado do Senhor com a nossa vida. Meu Pai, essa pessoa que precisa de um milagre, essa pessoa que está ainda com o coração tribulado, essa pessoa ainda que necessita, Pai, de um milagre, que precisa de uma providência, que precisa de uma porta aberta, que está indo dormir agora preocupada com o dia de amanhã, que ela possa entregar verdadeiramente a vida dela nas tuas mãos, que ela possa descansar no Senhor, que enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida das nossas necessidades, que nós venhamos confiar no Senhor como o nosso Senhor, né? O nosso pai, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso marido, né? O nosso Senhor, Deus, Pai, Criador, o nosso noivo. Que nós possamos confiar inteiramente, ser feliz, né? Com aquilo que nós podemos ter, usufruir daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, gratos, né? Sermos gratos, né, ao Senhor e às pessoas que estão ao nosso redor. Que a gratidão do Senhor venha estar dentro de nós, mesmo quando nossos olhos não vê, né, algum progresso, quando ainda nossos olhos vê ao contrário, que nós possamos ter a firme esperança de que aqui nessa terra nós somos apenas peregrinos, né? Dessa terra nós não vamos levar nada. Que a alegria do Senhor esteja dentro de nós, amém? Em João capítulo 15, verso 15 diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Veja que orgulho, que bênção, né? Nossa identidade em Cristo. Hoje nós vamos falar de... Você sabe a tua identidade? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe quem você é? Aleluia! Primeiramente, nós vamos entender que nós somos filhos, né? Filhos amados do Senhor, né? Jesus pagou um alto preço. Né? E agora nós temos que valorizar isso, né? E não vamos viver então como servos, como escravo ou como um órfão. Não, nós não somos órfãos, nós temos um pai, um cuidador, um ajudador, um amigo. Aleluia! Então, nós temos que viver com uma vida com autoridade de filho. Nós temos que viver com alegria e com autoridade de filho de Deus, né? Em João 15:16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Veja, tudo quanto nós pedimos, nós temos que ir e dar fruto no nome de Jesus. Nesse nome há poder. E então tudo que nós pedimos ao Pai, no nome do Filho, Ele vai nos dar. Veja, nós não somos órfãos, nós não somos abandonados, nós não somos desamparados, porque, né, o órfão, ele se sente rejeitado, excluído. Mas um filho, ele sabe que é o único e que é amado pelo Pai. Quando nós sabemos que nosso Pai é quem criou o céu e a terra, nós não vamos mais ter esse sentimento de orfandade. Nós não vamos ficar mais como um rejeitado, como um excluído. Mas vamos entender que temos um Pai, que pode até o Pai da terra não ter cuidado, não ter ajudado, não ter estendido as mãos, mas tem um Pai no céu que Ele cuida de nós. O órfão, ele quer reconhecimento dos outros, né? Uma pessoa que ela é instável, uma pessoa que ela
ela tem ali uma dificuldade, é porque ela precisa de uma aprovação das outras pessoas. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Cristo e tomamos posse disso verdadeiramente, nós já não vamos mais dar ouvido para o que o homem acha. E muitas das vezes o Senhor vai permitir que a gente olhe e não veja mais saída para nenhum lado. Que somente nele venha ter a saída que nós precisamos. Por quê? Para que nós venhamos entender que é dele que nós precisamos, que nós temos um pai que cuida de nós em cada detalhe. E basta nós clamarmos a ele. A palavra do Senhor está dizendo, né? Tudo que vocês pedirem no meu nome ao Pai, ele vos conceda. Então nós temos que pedir, né? E entender que nós não somos órfãos, nós temos um pai, né? O filho só se importa em se achegar ao pai. O órfão, ele fica tentando ali um reconhecimento, ele fica tentando ser aceito, né, em algum lugar. Mas o filho não, ele só quer se achegar ao pai, fazer a vontade do pai, conhecer mais do pai. O filho, ele chega na casa do pai e ele já vai na geladeira, ele pega um copo d'água, ele tem essa liberdade, né? Mesmo quando tá um tempo longe do pai, mas ele tem uma certa liberdade com o pai. Já o órfão, né? Aquele que está na casa de alguém ali que não é teu pai verdadeiro, não tem essa liberdade. Mas com o nosso pai nós temos total liberdade de clamar e pedir tudo o que nós precisamos. Você não é órfão, você não está abandonada, você não está sozinha. Talvez você tenha ouvido isso durante a tua vida, por esses tempos, que você é inútil, que você não é merecedora, que você não é capaz. Mas isso é mentira, porque você é filha do dono do ouro e da prata. Você tem um pai que te guarda, que te livra, que está cuidando de você. Você tem um pai que ele em tudo, ele quer fazer o melhor para você. Confia nele. O que nós aprendemos também? A paternidade de Deus por nós, né? Nós temos um pai, nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. No capítulo 4 de Gálatas, né? Do 4 ao 6, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Antes de Cristo, antes de nós aceitarmos Cristo, nós estamos debaixo da lei, né? Estava ali debaixo da lei, mas Jesus veio para nos dar a graça, nos conceder a graça de sermos perdoados, ajudados e, né, agora introduzidos nessa família de Deus. Aleluia! E porque sois filhos de Deus, enviou-nos em nossos corações o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai. Veja, porque nós aceitamos, né? Ali a Jesus, nós fomos adotados como filhos. E agora, porque nós somos filhos por adoção, nós então agora recebemos o Espírito Santo de Deus, né? O seu Espírito, que se chama Abba Pai. Ele é o nosso paizinho querido. Ele é o Pai que nos ama, que nos protege. E continuando o que diz: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, se você é agora herdeiro de Deus por Cristo, você não pode dizer que você é um coitado e uma coitada. Você não é. Você vai fazer o que você pode e o que você não pode, você vai buscar no Senhor. Amém? Aleluia! Então, Jesus ele é por nós. Jesus aqui foi o unigênito, né? O Filho precioso que o Pai deu para nos resgatar, né? Nós somos agora cordeiro em Cristo Jesus. Ele é o primeiro de todos os outros que se tornou filho de Deus. É um erro nós barganharmos com Deus. Nós não precisamos barganhar. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Então não é necessário pagarmos alto preço, fazer penitências, coisas que não agradam o coração do Senhor. Fazer por amor, é fazer algo ao Senhor para chamar a atenção do Senhor em reconhecimento que Ele é Deus na nossa vida, de nos humilharmos perante ao Pai, né? Mostrando: Pai, eu reconheço que eu sou nada sem o Senhor, mas não para barganhar com Deus por algo. Não penitências de tolo, né? Jejum de tolo, não. Mas que nós venhamos ter um coração voltado ao Pai. Aleluia! E também aqui em Gálatas 4:1 que diz: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo,
mas que seja senhor de tudo. Veja, Paulo está alertando que nós precisamos tomar posse de herdeiro e não continuarmos como escravo. Porque se nós não amadurecermos isso na nossa mente, se nós não tomarmos posse disso na nossa mente, né, nós vamos ser sempre tratados como meninos ou como escravos, né? O menino um menino herdeiro, uma criança herdeira, ela de nada vai ser diferente de um escravo, porque ela é dona de tudo, mas ela não pode tomar conta, né? Vamos supor, se eu tenho muita coisa, né, e uma herança grande, e minha filha de 12 anos, ela passa a ter ali controle de tudo, mas ela não pode tomar conta, vai ter que ter um tutor para ela tomar conta, né? Um rei falece e fica ali o herdeiro ainda bebê, ele não vai poder tomar conta daquele reino, porque ele é um bebezinho. Então ele de nada vai, né, vai ser diferente de outros. Então, nós temos que amadurecer em Cristo Jesus. É fazer com vontade, sem vontade, é orar chorando, é clamar, é buscar no dia bom, é buscar no dia mal, é se alegrar, né, com os que se alegram, é chorar com os que choram, é dar uma palavra de bênção, amor e alegria, confiante, mesmo quando tudo diz que não. A nossa fé é maior naquele que pode todas as coisas, né? É saber que o dia mal, ele passa, assim como o dia bom também ele vai passar. Que em tudo nós estamos como peregrinos para ir para nossa, né, Jerusalém, nossa Jerusalém celestial, né, com Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse e sermos maduros, né, e conscientes. Temos total liberdade com Deus. Nós temos total liberdade com o Papai do Céu. Você tem que entender que esse dia você estava sendo cuidada pelo seu Pai. Você pode ter tido um pai aqui nessa terra que não foi legal, que não foi justo, que não te protegeu, que não cuidou de você. Mas você tem um pai que te guarda de todos os males, né? Eu não vou mentir, eu sempre olhei para Deus, conversei com Deus, eu busquei nele, né? Eu desde pequenininha eu procurava buscar nele, eu me sentia muito sozinha. Mas porque eu tinha essa carência do pai, de ter um pai. E às vezes chegavam meus aniversários, eu ficava lá esperando, olhando pro céu, Senhor, eu só pedia a presença do meu pai. E ele às vezes não aparecia. Mas eu mal sabia que eu tinha um pai ali cuidando de mim, cuidando, né, de cada detalhe de mim. Em cada situação em que eu passei, era cuidado de Deus por mim. Hoje eu entendo que muitas das vezes foi livramento que Deus estava dando para minha vida, né? E a gente só entende com o passar do tempo, quando nós vamos para Jesus, nós começamos a entender, graças a Deus, Senhor, que, né, tem coisas que o Senhor afastou porque era melhor, né? Mas o nosso Pai do céu, o Pai que me protege, que me sustenta, que me ajuda, que me direciona, não é aquele igual o Pai terreno, né? Hoje eu não tenho mágoas, não tenho nada, eu só peço para Deus abençoar grandemente, né? Sou grata porque Ele me deu a vida. Se não tivesse Ele dado a vida, eu não estaria aqui para esse grande propósito. Eu abençoo, né? Quero que seja bem feliz, mas meu Pai do céu, né, é muito maior, muito melhor do que o meu pai terreno. É muito maior e melhor. E às vezes a gente cria um bloqueio de chamar Deus de pai, devido os abandonos, devido, né, os maus exemplos, né, que às vezes a gente vê na face da terra. Mas o nosso pai em tudo, ele é melhor em excelência. Ele quer nos guardar, nos proteger, nos direcionar. E ele não dá um fardo maior que nós possamos carregar. Nós somos capazes de superar tantas coisas e é tudo no tempo de Deus e nós não conseguimos entender, mas eu quero que você entenda uma coisa: você não é abandonada. Você pode até olhar e falar assim, você vai ter que se sujeitar a isso, porque não tem ninguém por você, mas é mentira do inimigo. Você é mais do que isso que estão dizendo que você é. Você pode se levantar, você pode se superar, você é capaz de conquistar grandes coisas. Você é capaz de chegar longe, você é capaz, Deus confia em você, Deus te fez em excelência. Por mais que o mundo tenha colocado, né, pensamentos ruins durante a caminhada, talvez você tenha crescido num ambiente que você ouviu muitas coisas ruins, mas esse Deus é capaz de apagar tudo quando nós vamos diante dele. Quando nós vamos diante do Pai,
Ele é capaz de nos ajudar a superar todas as falhas, né? Todos os medos, todos os traumas que nós carregamos durante a nossa vida. E no tempo oportuno, Deus, ele vai dar a possibilidade de cada um de nós contar os testemunhos, mas tem um tempo e uma hora certa, né? E você vai estar curada totalmente para você poder curar outras almas. Então, você vem entender que você tem um pai. É um pai que te quer hoje pegar no colo, um pai que quer curar tuas feridas, um pai que quer chamar você e falar, filha, vem cá, eu quero te, né, consolar, eu quero cuidar de você. Então, quando você for dobrar teu joelho antes de dormir, fala, pai, me pega no colo. Talvez você tenha essa carência, nunca teve um pai que te pegou no colo. E você queira esse colinho do papai. Fala com ele como uma criança, como uma filha, como um filho que precisa desse aconchego, né? O homem também tem um bloqueio, às vezes, de pedir isso para Deus. Mas Deus, ele conhece a necessidade de todo ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Precisa ser cuidado no emocional. O homem, muitas das vezes, a gente olha ele como forte, mas também ele tem os problemas dele, ele também tem as dúvidas dele, ele também tem as dificuldades que ele precisa superar, né? E Deus, ele está dizendo para nós hoje, independente de se você é homem ou é mulher, me chama de pai, deixa eu cuidar de você, deixa eu te dar um afago. Nem se for aquele momento de você ir deitar e falar, Senhor, eu não vejo saída, e só saber chorar, mas fala, pede para o Espírito Santo de Deus, deixa eu então chorar no teu colo. Pede para Deus hoje, aleluia, para você poder chorar no colo dele, nos pés dele. E você vai ver, quando você se entregar verdadeiramente ao Pai, dessa forma, ele vai te limpar, ele vai tirar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a decepção do seu coração. Deus, ele confia em você. Ele te construiu, ele te fez por um propósito, né? Ele te formou para um propósito. Você veio para a Terra para um propósito. Você pode não estar entendendo agora porque tamanha dor, porque tamanho desespero, abandono, mas é o Papai do céu te moldando. Não fique chateado, mas pede para Deus te ajudar a superar todas as fases da sua vida, a você a ter, né, pulso firme para tomar decisões, para que você venha estar revestida e guardada e protegida pelo Espírito Santo de Deus. E ele em tudo, ele vai pôr a mão e vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Deus sempre, se nós olharmos para trás em tantas coisas que nós passamos na nossa vida, era o cuidado de Deus conosco. Quando às vezes a gente é adolescente, era rebelde, saía, né, sem... para o mundo, né? Eu não nasci de berço cristão, então eu já tive, né, a vida lá fora antes de Cristo, quando eu era adolescente, sem juízo, onde tudo que é erro parece que é normal, mas em tudo nós vemos a mão de Deus cuidando e protegendo de nós, em cada detalhe. Porque ele fala, filha, né? Eu tenho um propósito, eu quero cuidar, eu quero zelar cada livramento que Deus já te deu, cada dia, cada fôlego de vida. Por mais que você fale, Senhor, mas eu tenho minhas culpas, eu tenho as minhas fragilidades. O Senhor vai falar assim, olha, mas quando a gente se volta a Ele, Ele está cuidando de nós. Se imagina quando nós não conhecemos a Cristo, quantos livramentos Ele já nos deu. Imagina agora. Imagina agora que nós, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo que nós somos cordeiro em Cristo Jesus, né? Que nós somos agora herdeiro desse Deus criador do céu e da terra. Quando alguém disser para você, você não é nada. Não, você está enganado. Eu sou filha do rei. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. O que ele tem guardado para mim é grandioso. Eu não posso abrir mão da minha coroa. Eu não posso abrir mão da eternidade. Eu não posso negociar a minha fé. Aleluia! Que nós não venhamos negociar a nossa fé em Deus. É para esse tempo que o Senhor tem nos chamado, para nós falarmos do amor dele, para dizer que você não é uma abandonada, você não é um abandonado. O homem, ele pode massacrar a carne, ele pode tentar acabar com o nosso corpo físico. Olha o que Deus está dizendo. Mas o homem, ele não pode tirar de nós a nossa fé. E essa fé, nós somos responsáveis por todos os dias alimentar ela. Ele não pode destruir, nós não podemos ter medo do homem que pode acabar com a nossa carne física, que destruir, né, a gente fisicamente, mas nós temos que ter medo
é do maligno que pode vir e roubar a nossa fé. Nós temos que temer o Deus que é dono da vida e da morte. Aquele que pode nos lançar numa condenação eterna ou nos dar a salvação eterna. Então, nós temos que temer esse Deus e servi-lo de todo o coração. Cada dia mais nós vamos vendo que nós temos que saber da nossa identidade em Deus. De filho, dele ser nosso pai, dele ser nosso cuidador. E ele nunca disse que o caminho seria fácil. Ele nunca disse que servir a ele seria fácil. Mas em tudo vale a pena. Cada promessa de Deus na Bíblia vai se cumprir. Cada coisa que está escrito aqui vai se cumprir. E a nossa maior esperança é que quando Jesus vier, que nós venhamos estar preparados. Porque dia e hora nós não sabemos, né? E outra coisa que nós aprendemos, né? Nós somos filhos, ele é o nosso pai e a nossa herança é Deus, que é Jesus. A maior herança que Deus deu por nós foi, né, Jesus na cruz por nós. Depois, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós alcançamos essa vitória, né? De que podemos ser salvos. Deus deu Jesus para morrer na cruz por nós. Então, através disso, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, que é o nosso ajudador. O Espírito Santo de Deus nos capacita a cada dia. É Ele quem pode fazer aquilo que o homem não pode. É Ele quem vai agir naquilo que nós somos incapazes de fazer. Mas é Ele que vai, né? Em João 14:12 também diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então ele dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas aqueles que crerem em mim vai fazer obras maiores do que eu faço. Por quê? Porque não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, vai levar esse evangelho em proporção muito maior, porque agora não era só Jesus, são discípulos de Cristo na face da terra, falando do amor de Deus. E não tem outro caminho. Nós temos que orar pela paz no mundo. Nós temos que orar, mas acima de tudo para que Deus nos fortaleça a cada dia, para continuarmos fiel à nossa fé em Cristo Jesus, que nós não venhamos negar a nossa fé, mesmo diante de toda tribulação, dificuldade, haja o que houver. Né? Que nós venhamos estar na presença do Senhor. Nós não vivemos mais na lei, mas sim pela graça e guardados pelo Espírito Santo de Deus, para cumprir a palavra com amor. Então, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar. O Espírito Santo de Deus é quem vai nos direcionar para uma vida de sucesso, amor e alegria, né? Que você possa entender que pode estar tudo revirado, mas nós temos que estar firmados em Cristo Jesus. Entenda a sua identidade em Cristo, que é filha amado, filho amado do Senhor. Ele é teu pai, ele é teu provedor, ele é teu amigo, ele é o teu ajudador, né? Ele é quem vai te suprir em todas as tuas necessidades. Ele nos garantiu uma herança de vida eterna, com preço pago na cruz, com preço precioso do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra do Senhor diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Jesus é o Deus poderoso e santo, né? Então que a gente não venha negar a nossa fé. Eu vou falar de um sonho, de um testemunho, já faz uns 7 anos que Deus me deu esse sonho. Eu descia lá na onde minha mãe mora, é bastante morro, né? E eu descia conversando. Aí, de repente, eu já não estava naquele lugar, pareciam uns lugares de um bairro nobre aqui de Campos. E eu descia conversando com uma pessoa e essa pessoa olhava para uma casa, umas casas que são típicas daqui de Campos, que às vezes tem um quintal bem grandão, com bastante gramado, e os muros são, né, de cedrinhos. E a gente enxergava aquela casa, a gente passando por ela, conversando uma descidinha. E essa pessoa falava assim, essa pessoa falava tipo como se fosse mãe dela. E a casa toda trancada, falava assim, a gente não pode sair para fora porque as crianças incomodam. Aí eu ainda falei assim, não, mas quando ela for embora, vocês vão sentir muita falta.
E continuei indo, e subi, e de repente já cheguei em um chalé. E quando eu entrava nesse chalé, eu via falando num canal aí de TV, que tem um jornal que é muito antigo, famoso, né? E um apresentador também muito conhecido, ele falava, os céus do Brasil está sendo atacado. E eu olhava para fora, enquanto ele falava, ao mesmo tempo que ele falava, eu olhava para fora e eu já via aquele monte de aeronaves, né? E tinha umas aeronaves que eu nunca vi, né? Muito diferente, em todo o céu. E de repente eu já não estava ali, já estava dentro de uma igreja e eles estavam enfeitando a igreja e eu chegava falando, olha, vamos arrumar logo, porque a noiva já está chegando, né? Tipo, o casamento já ia acontecer. E ali, aquele episódio que eu vi do anúncio na TV, era como se fosse uma coisa assim, né? Muito, que em todo mundo estava acontecendo aquilo. E aí eu entrava nessa igreja, e daí elas estavam passando uns fios de ouro, né? Para enfeitar, como se enfeita para a noiva entrar. E aí eu falava assim, não, não é assim. E eu estava com vestido branco, uma outra pessoa de vestido branco, e a gente ia tirando todos aqueles fios de ouro, aleluia, e começava a trazer um monte de flores brancas e colocar, coisas simples, né? E eu tirava tudo aquilo e falava isso não. Por quê? O que o Senhor estava dizendo ali? Não é o ouro, não é a prata, isso não importa para o Senhor. O Senhor é Deus da simplicidade, né? Então nós temos que estar vigilante para as coisas que levam realmente as pessoas à salvação e não o dinheiro. Deus é Deus da prosperidade, Ele nos garante uma vida em abundância, mas que a nossa maior alegria seja a salvação em Cristo Jesus. Que você saiba da sua identidade em Cristo, né? Que você pode todas as coisas, você pode conquistar, pode sonhar, mas você não pode negociar a tua fé. E nós não estamos em tempo de oferecermos só abundância, sem falarmos do verdadeiro sentido de Jesus na face da terra, que é nos resgatar, para não irmos para o inferno, para nós não sermos condenados com o mundo, mas que nós venhamos ser resgatados, né, pelo sangue dele, debaixo da graça, do poder de Deus, né, que Jesus ali nos concedeu a vitória quando ele passou pela cruz. E aí logo eu já não estava nessa igreja, já tinha uma outra igreja menor, e nessa igreja menor do sonho, continuando, né, eu olhava para o pastor daquela igreja. Nessa época eu comentei esse sonho com a pastora que me dava a teologia, e eu falei com a minha pastora líder, e eu falei para esse pastor com quem eu sonhei, que eu olhava para ele e falava assim, vamos, tem que encher a igreja, você tem que encher a igreja, você precisa encher a igreja. E ele falava assim, não, mas não tem espaço, é pequena. E eu olhava, tinha uns decks em volta das paredes, e eu falava, ali você vai encher de almas, você tem que pôr, tem que encher, porque o noivo tá chegando. E de repente eu já não estava mais lá, um sonho assim, né? Várias fases esse sonho. E eu já estava subindo novamente a rua da casa da minha mãe, ali, né, daquele onde ela mora, que é um morro. E eu olhava para o céu, era mais ou menos tipo assim no sonho, uma meio-dia, mas aquele sol parado, né? Não era um tempo feio, mas era um tempo parado. E era um sol, um tempo agradável, tudo silencioso, as casas silenciosas, tinham pessoas, mas todo mundo calmo, silenciosos. Mas ao olhar para cima, tinha alguém que subia comigo e essa rua, e eu falava assim, olha para o céu como que está. Tinha como se fosse um vidro que separava a terra e o céu. E lá, em cima desse vidro, aquele monte de demônios que ficava ali deitando, como se estivesse nadando no vidro, querendo sair para vir para a terra. E por que eu tô contando esse sonho só agora, né? Assim, nas redes sociais? Porque esses dias eu ouvi uma pessoa contando um sonho muito parecido com esse sonho que eu tive. Muito parecido. E já foi na mesma época, uns 7 anos atrás, essa pessoa falou. E na hora, o Espírito Santo de Deus me lembrou o sonho. Na hora, lembrou, é a hora de você falar desse sonho. Porque quando eu comentei com a professora que me deu a teologia, pastora,
Ela falou, você sonhou com o fim dos tempos, né? Com a vinda do mestre. Você sonhou com os sinais que Deus vai dando. E eu acho assim que nós temos que trazer sempre na nossa memória que aqui é tudo passageiro. Não é trazer medo, porque quem está em Cristo Jesus não tem que temer, mas tem que continuar firme na fé e pedir para o Espírito Santo de Deus todos os dias te ajudar a se alimentar cada dia mais da palavra, em perseverar, em fazer o seu melhor a Deus e às pessoas e não negar a tua fé. Não negue a tua fé. Né? Nós não sabemos que dia e hora o Senhor vem. Aquele tempo em que eu estava subindo aquela rua, aonde estava tão calmo, tão... O que eu entendi Deus falando? Olha, é dia e hora, nós não sabemos, né? Em que o mal vai vir sobre a terra, que as coisas vão acontecer. Nós não sabemos os sinais. Nós podemos ver os sinais, mas nós não sabemos certo o horário, a hora, nós não sabemos. Né? Então Deus me levou ali para passear por tudo aquilo e voltando, eu me deparei com aquilo, quer dizer, esse vidro que separa o mal de vir sobre a terra é a oração de todo cristão, a oração de intercessão de um povo santo, santificado pelo sangue do Cordeiro. Não que nós somos santos, não. Eu erro, eu falho, eu quero às vezes ser melhor e algumas vezes eu não consigo, né? Mas em tudo o temor de Deus tem que estar em nós. Em tudo o temor do Senhor tem que estar em nós. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, tantos sinais. E se Deus me trouxe isso agora é para você entender uma coisa. Se agarre em Cristo Jesus, independente da situação. Não espere você estar numa vida boa. Não espere você ter para fazer, mas faça no pouco que você tem. Entenda a sua identidade em Cristo Jesus, para que você possa suportar o dia mal. Não importa, né, se não te tratam da forma que você queria, mas o importante é que Deus, Ele está aqui falando, você é filha minha, é filho meu, eu te amo, eu paguei preço na cruz por você. Não desista, não negocie a tua coroa. Cada dia mais está perto de nós recebermos a nossa coroa com Cristo Jesus, de nós morarmos com o Papai do céu. Né? Nós vamos vendo que vai se cumprindo a palavra de Deus. Então, vai ser difícil, mas eu quero, no nome de Jesus, te encontrar lá no céu. Eu quero estar lá no céu. Então, todos os dias nós temos que pedir para Deus nos ajudar, nos socorrer, nos resgatar de nós mesmos, tirar tudo que é frustração, tudo que é obstáculo da nossa vida. Entenda, você não é órfã, você não é abandonada, você não é a desprezada, porque você tem um Deus que cuida de você. E hoje Ele está aqui falando, filha, eu te amo, filho, eu te amo. Eu paguei um preço alto na cruz por você. Né? Lá em João 3:16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus foi dado por nós na cruz para que nós não venhamos perecer, mas venhamos ter vida eterna. Vida eterna. Aleluia! Então, sacuda a poeira, né? Não fique aí de cabisbaixa, vai dormir alegre, feliz, põe um louvor, põe, né? Aí, faz a tua oração antes de dormir. Se for necessário chorar diante do Senhor, chora. Né? Mas deixa Deus cuidar da sua vida. E às vezes quando Deus está cuidando da nossa vida, Ele vai começar a tirar coisas, Ele vai ter que mexer, Ele vai ter que nos moldar, Ele vai ter que nos direcionar, porque Ele nos ama, para que nós venhamos estar do jeito que Ele quer. O Senhor te ama muito, 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 né? E no tempo oportuno, você vai dar testemunho de tudo que Deus já fez na tua vida. Assim como Deus, Ele vai dando as possibilidades e Ele vai trazendo na minha memória tudo que Ele já fez por mim. Eu sou grata por todo o livramento que Deus já deu desde lá da minha infância. E às vezes a gente pensa assim, curou, aí de repente você depara ali, né, em uma situação em que você fala assim, Senhor, ainda tá doendo um pouquinho. Aí o Senhor fala, peraí, eu vou passar um bálsamo. Peraí, né, eu tenho que curar essa ferida. É assim que Deus vai fazendo conosco. Ele é o nosso melhor amigo, nosso pai, nosso ajudador. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso marido.
né? Que nós somos a noiva de Cristo, nós temos que estar preparada para casar com o noivo, que é o nosso Senhor. Porque quando diz, né, a noiva, porque a noiva tem que ser totalmente dependente do marido, né? Apesar que hoje os relacionamentos estão totalmente controversos, estão totalmente diferentes, porque já não se tem mais essa, infelizmente, não se tem mais esse cuidado do homem ser o provedor, o cuidador, né? E a mulher poder ser o doce, a calmaria, poder, né? Não tem. E às vezes, olha para onde Deus está levando. Que às vezes tem mulheres que estão tribuladas. Talvez seja a tua esposa, ou seja você mesmo que esteja atribulado. Por quê? Tantas coisas que você tem que dar conta no seu dia a dia, que você não tem conseguido ser essa doçura que Deus te criou para ser. É preocupação em pagar suas contas, conta dos seus filhos, dividir as suas despesas, fazer tarefas, né, dentro do seu lar, sem ajuda. Porque, infelizmente, muitos, eles querem dividir todas as contas, mas na hora de ajudar na tarefa, ele não quer ser o ajudador. Ele não quer ser. Nada errado da esposa ajudar financeiramente, mas também nada errado do homem ajudar nas tarefas, de ser um ajudador na educação dos filhos, um ajudando o outro. Mas o homem, ele quis ultrapassar o que é ser Deus. E a mulher, ela muitas das vezes ela quer ser a empoderada. Não, nós temos que ser a filha calma, humilde, mansa e deixar o poder de Deus, né, agir através de nós. Deixar o poder da nossa vida nas mãos daquele que tem o verdadeiro poder. E não queremos ser empoderada. Né? Que nós venhamos orar por homens de Deus que começam a ver e não deixar tantos fardos para tuas esposas. E que nós possamos ver mulheres de Deus que não queiram ser mais empoderadas do que o homem por orgulho, para dizer que eu posso, para dizer que eu consigo sozinha. Não, mas para dizer eu sou a tua ajudadora. Né? Porque nós unidos nós vamos chegar mais longe. Olha para onde o Senhor tem falado, que lindo, né? É unido. Em reino dividido, o Senhor não vai poder trabalhar. Deus não vai trabalhar em reino dividido. Mas, primeiramente, o Senhor quer trabalhar a tua fé. E Ele quer trabalhar esse sentimento que você tem de orfandade. É o que o Senhor está dizendo. Você não tem pedido, por isso não tem recebido. Porque você não tem pedido ao seu Pai Celestial. Você tem comparado Deus como um Pai terreno. Mas não. Nosso Deus do céu, Ele é muito mais do que um pai terreno. E quando nós pedimos perdão, corremos a Ele, Ele nos socorre. Então peça ao Pai, no nome de Jesus, e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. O Senhor te ama, Ele confia, Ele conta com você, Ele conta comigo. Que nós venhamos ser os profetas como João Batista dos últimos tempos, os discípulos do Senhor dos últimos tempos. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite. Meu Pai, obrigada por essa palavra, obrigada, meu Pai, pelo teu ensinamento, que o Senhor venha tirar todo o sentimento de orfandade dessa vida, desse coração, meu Pai. Meu Pai, supre as necessidades, as carências, cura, Senhor, liberta ela dos traumas, cura onde o homem não pode curar, meu Pai. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo, todo o mal. Meu Pai, o inimigo tem agido, Senhor, na mente, no coração, tem tentado paralisar essa família, paralisar essa filha, esse filho, Pai. Porque ele sabe que a vitória está próxima, ele sabe, meu Pai, que o Senhor tem o melhor preparado para os seus filhos e ele tem tentado trazer o desânimo, a empatia, ele tem tentado tirar, destruir isso no meio do seu povo, Senhor. Ele tem tirado a vontade de contribuir, de ser um ajudador do próximo. Hoje nós vemos pessoas a falar que não se pode ajudar, que o outro se acomoda, e às vezes podendo ajudar, ele deixa o outro sofrer. Quando a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer sem olhar a quem, que nós venhamos ser como Cristo, em tudo ele era dono, rei, mas ele se fez servo. Ele não usou da autoridade total que ele poderia usar na face da terra, porque ele quis derramar a graça e a misericórdia dele sobre nós. Então que nós venhamos tomar posse dessa graça, dessa bênção, da misericórdia de Deus que se renova todos os dias. Meu Pai, que essa minha irmã, esse meu irmão, venha confiar
E eu declaro no nome de Jesus que a partir de hoje haverá mudança nesse relacionamento, vai haver mudança nesse casamento, vai haver mudança no meio da família, meu Pai. Vai haver mudança de pensamentos, porque os nossos pensamentos não é os seus pensamentos, porque os seus pensamentos são maiores que os nossos. Que nós venhamos confiar inteiramente, assim como o Senhor tem feito e já fez muito na minha vida. O Senhor vai fazer na vida dessa pessoa. Porque quem me conhece sabe de tudo que eu já passei, né? Eu nunca deixei a peteca cair sem eu conhecer verdadeiramente o amor de Cristo. E ainda mais depois com o amor de Cristo. Eu já cheguei a vender espetinho de camarão na praia para não deixar faltar o alimento na minha casa, né? E fazer faxina e fazer as coisas. Mas era tudo com a força do meu braço. Mas Deus em tudo tinha misericórdia, me socorria, me ajudava, supria. Mas quando eu comecei a depender do Senhor, eu posso ver o agir de Deus grandiosamente. Um tempo atrás, no começo, eu trabalhava muito mais, né, na área que eu atuo como cabeleireira. Mas, cada vez mais eu tenho visto Deus suprir para eu ter mais tempo para Ele. Deus suprir para eu poder exercer mais o conhecimento da palavra, para eu exercer esse dom que Deus deu para eu poder passar para o outro, né? É necessário a gente conhecer para a gente poder falar. E isso exige tempo e dedicação. E eu vejo o cuidado de Deus em todas as coisas. Deus, Ele tem suprido grandiosamente em tantas coisas. Eu só tenho a ser grata no nome de Jesus. Para muitos, eu posso não ter nada, mas eu tenho a fé que eu vou reinar com Deus lá na Nova Canaã celestial. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. E que o pensamento, a seta maligna, o desânimo não venha roubar de nós essa alegria de sermos salvos, amém? Que o Senhor possa ter falado do teu coração. Obrigada, meu Pai, que nós venhamos entender que nós somos filhas e não somos escravos. Senhor, que o Senhor venha curar toda mágoa, toda tristeza e toda depressão. Eu declaro portas abertas, eu declaro bênção do alto céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.